Kamaru Usman e Colby Covington entregaram mais um show para nós, fãs de MMA. A primeira luta entre eles já tinha sido uma luta espetacular. Lá e cá o tempo todo, dois caras que não cansam nunca, que estão sempre marchando para frente, atacando de novo. Essa revanche entre eles, eu achei a luta bem mais equilibrada do que eu tô vendo as pessoas comentarem aí na internet. Eu peço até que vocês comentem aqui embaixo no campo de comentários, opinem aí se vocês acham que a luta foi equilibrada como eu acho, ou se vocês pensam mesmo que o Usman dominou. Eu vou rever essa luta, né, para saber se eu não assisti errado, né, ali no calor da emoção, porque era um combate que eu estava aguardando muito. Gosto muito dos dois lutadores, ali na hora tenso, talvez eu vi diferente, mas o primeiro round bastante equilibrado. Eu marquei pro Colby quando eu vi a maioria marcando aí esse primeiro assalto pro Usman como se tivesse sido uma humilhação. Foi passada de carro, o Usman dominou, foi 10-9 e pronto. Não, eu vi um round que poderia ir para qualquer lado e marquei pro Colby. O segundo não, o segundo foi um passeio do nigeriano. Ele passou o carro, deu 2 knockdown, quase nocauteou o Colby, que tá de parabéns por ter resistido, com bravura. O cara realmente tem queixo, o cara tem coração, tem brio. O Colby Covington, como diz o Dan White, seria campeão se não existisse o Usman. Ele tem tudo que um campeão tem que ter. Ele tem técnica, ele tem gás, ele tem raça, ele tem brio, tem coração, tem tudo. Todas as valências de um grande campeão, mas tá na era errada, tá na era aí do Kamaru Usman, que é um cara que tem tudo isso que o Colby tem e ainda tem isso aqui, poder de nocaute, push, que para mim foi o fator decisivo desse combate. Os dois aplicaram praticamente a mesma quantidade de golpes. A diferença realmente foi o poder do Kamaru, que o Colby não tem. O Colby acertou o Kamaru várias vezes de maneira limpa, principalmente após o segundo round, onde ele levou um vareio. Do terceiro, quarto e quinto, o Colby reagiu, partiu para cima. Para mim, era a luta que ele tinha que ter feito desde o início. Acertou muitas mãos ali no Usman que nem balançou. Não é porque o Usman tem queixo de outro mundo. Não que ele não tenha queixo, ele tem. Aguentou a mão do Durinho. Mas é porque o Colby realmente não bate forte. Se o Colby tivesse um pouquinho de punch, ele teria dificultado em muito a vida do Usman, talvez até nocauteado, porque os golpes limpos, a maioria, na minha opinião, tirando aquele segundo round, foram do Colby. Muita gente deve ter a impressão de que o Usman passou o carro na questão de número de golpes, mas não, se eu não me engano, foram 293 golpes acertados pelo Usman e 281 pelo Colby, ou seja, empate técnico. O Colby saiu todo machucado e o Usman saiu de cara limpa. Aí muita gente vai ter aquela impressão. Não, o Colby apanhou, não é isso. A questão é a diferença de punch mesmo. E o terceiro round, bastante equilibrado, poderia ter ido para qualquer lado. Eu marquei ali para o Usman, mas o quarto e o quinto eu marquei para o Colby. Ou seja, 3 rounds eu marquei aí para o Colby. Será que ele foi roubado, ele foi garfado nessa luta? Não, na minha opinião não, porque os rounds que o Colby ganhou, ao meu ver, foram, tirando ali, se eu não me engano, foi o quarto ou foi o quinto, não me lembro bem aqui, que ele dominou realmente ali o round inteiro. Tirando isso aí, foram rounds que poderiam tranquilamente ter ido para o Usman também. E o segundo assalto, algum juiz poderia ver 18. Eu não acho que foi 18, porque 18 tem que ser um amplo domínio. Ali eu não achei um amplo domínio, a questão foi de domínio do Usman, foi a questão ali do knockdown, que teve quase nocaute. Aí o cara pode usar o critério ali, porra, o Colby quase foi nocauteado. Dito isso, vou dar um 18 aqui pro Usman. Não é nada de outro mundo. Eu não daria o 18. Só que por muito pouco. Entendo qualquer pessoa que viu 18 ali naquele round pro Usman. A vitória do Usman foi justíssima, apesar de eu ter marcado 3 rounds para o Colby, mas dos 3, 2 foram aqueles rounds que poderiam ter ido para qualquer lado. Vou rever a luta, posso, como eu disse, ter visto de maneira errada ali na tensão, não ter percebido uma coisa aqui e outra ali, mínimos detalhes que poderiam dar o round para o Usman e eu acabei dando para o Colby. Mas é como eu falei, eles quase empataram no número de golpes, foi uma luta equilibradíssima. O que é o fator de desequilíbrio realmente foi a questão do punch, foi a questão do Usman ter aplicado o knockdown, quase nocauteou, essa coisa toda. Mas da mesma maneira que eu vou rever esse combate, aconselho você que pensa que o Usman dominou, deitou, rolou, passou o carro, essa coisa toda aí, veja também a luta de novo. Veja round a round, tente observar os mínimos detalhes para ver se foi esse domínio todo. Porque eu não consegui ver domínio absoluto do Usman. E digo uma coisa, o Colby é o único lutador até hoje que deu competição aí para o campeão. O Durinho chegou a acertar uma mão, que balançou o Usman, chegou. Poderia ter nocauteado? Poderia, mas no conjunto geral da obra,
o Usman passou o carro, dominou todo o resto do combate. E todas as outras lutas ali, contra Masvidal 2 vezes, contra o Tyron Woodley, contra o Leon Edwards, não teve competição. O Dana White já disse que o Usman superou aí o Georges St-Pierre, eu não concordo. O canadense tem muita defesa de título, são 9 no total contra 5 do nigeriano. Porém, também o Usman tem ao seu favor que são 15 lutas no UFC, 15 vitórias, ele falta uma para se igualar ao Anderson Silva com a maior sequência de vitórias da história da organização. Então sim, é plausível você querer achar que o Usman já ultrapassou o Georges St-Pierre. Eu não acho, mas são meros detalhes. Acredito que agora que ele tirou o Colby da jogada, que era o único lutador que traria algum perigo para ele a curto prazo, acho que ele vai conseguir tranquilamente mais umas 3 defesas de título até chegar ao terror dessa categoria, que na minha opinião é o Khamzat Chimaev. Por quê? Esse russo, ele é tão grande que, na minha opinião, se ele fosse peso médio, ele seria um dos pesos médios grandes. Imagine meio médio. Eu não sei qual o segredo que esse cara tem para cortar peso para os meios médios. Ah, mas só o tamanho vai fazer o Khamzat ganhar e do Usman, que é tão técnico, tão completo? Não. Só que o Khamzat Chimaev também é muito técnico, tem um wrestling fenomenal, tem punch, coisa que o Colby não tem. Se o Chimaev acerta a mão do Usman, ele vai colocar o Usman para dormir, com certeza absoluta. Acredito que a luta entre os dois aí, se o Usman tentar quedar, não vai conseguir, porque além do Khamzat ter boa base de wrestling, de sambo, ele é muito forte, ele consegue segurar o Usman, que tem uma valência física muito grande. Para mim, tirando o Chimaev, o Usman é o cara disparado mais forte da categoria, como eu falei no vídeo aqui de análise pré-venta. Eu falei que o Usman ele tem muita vantagem física sobre os outros lutadores, enquanto que ele parece um peso médio, daqueles medianos em relação a tamanho, tipo Robert Whittaker. O Colby parece um peso leve, ou seja, é o Usman parecendo estar aqui, quando deveria estar aqui, e o Colby parecendo estar aqui, quando deveria estar aqui, vocês entenderam? O Colby é muito franzino, então assim, acredito, por isso que eu dou os parabéns para o Colby, por isso que eu dou os parabéns, porque ele é muito, tem muita desvantagem física em relação ao Usman, e ele consegue equilibrar as ações, ou seja, é muita técnica, é muita inteligência. Só que por falar em inteligência, para mim, o Colby não a teve nos 2 primeiros rounds. Eu falei aqui no vídeo de pré-evento, o Colby poderia tentar o wrestling? Poderia. Eu até acredito que seria uma ótima estratégia, porém, no final de cada round, o round está equilibrado, porra, o juiz pode estar dando para qualquer um, eu vou derrubar para garantir o meu. Era isso que ele deveria tentar fazer. Mas ele estava tentando quedar ali no início dos rounds, e não se pode fazer isso quando um cara como o Usman, que além de ter a técnica de ótima defesa de queda, né, nunca foi quedado dentro do UFC. Acho que na carreira inteira, o cara nunca foi quedado. Então, e ainda por cima tem força pra caramba. Você não vai medir força, não vai fazer jogo de isometria e de wrestling com um cara desse. Deixa pro final, quando ele já tá mais cansado, quando ele tá pensando que você só vai trocar, porque você passou o round tudo trocando, e você pega o cara na surpresa. Não no início, não no meio do round. Acho que ele errou a mão aí nessa estratégia. Acho que ele poderia fazer isso, usar o seu wrestling, se não quer dar, levar pra grade, pra amarrar ali e garantir cada round. E ele errou ao tentar fazer isso no início. E aí, percebendo o erro, depois de ter levado um baita de um vareio do Usman no segundo assalto, ele partiu para cima e fez o que havia feito lá no primeiro combate, que estava lhe dando a vitória, na minha opinião, até o Usman conseguiu o nocaute no último round. E foi aí que ele cresceu na luta, foi aí que ele ganhou os rounds finais. Foi aí que ele colocou aquela dúvida na cabeça das pessoas. Será que ele vai conseguir virar? Ele acertou muitas mãos no Usman, que é um cara acertável, não é dos mais acertáveis, ele não é um Charles do Bronx, um Glover Teixeira, que tem problemas sérios na questão de defesa na luta em pé, mas ele é acertável. O Colby acertou várias bombas limpas. A questão é que não teve punch para conseguir colocar pelo menos um knockdown, para dar aquele round mais contundente e ter aquela chance de vencer por decisão. Então é isso, apesar de eu ter marcado aí 3 rounds a 2 para o Colby, acho a vitória do Usman justíssima, porque 2 dos 3 rounds que eu marquei para o americano foram rounds que poderiam ir para qualquer lado. Mas eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? E o Colby fez sim uma luta equilibrada que poderia ter vencido por decisão? Ou não? Você discorda? O Usman realmente dominou e eu vi a luta de maneira errada? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva aí se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, o dislike se não gostou, para que eu possa fazer a autoavaliação e estar sempre buscando trazer o melhor para você.